Olá, povo de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a santa, gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando agora de uma escola bíblica dominical, onde estive ali no bairro, em Carapina, em Barra de Fátima, trazendo a palavra do Senhor, trazendo o encerramento dessa lição tão importante, cujo tema é o cativeiro de Judá. Eu quero trazer um resumo, já que é a última lição, é o fechamento da lição. Eu quero trazer um resumo dos 3 textuários dessa lição e fazer um convite a você para que nesse próximo trimestre que estaremos estudando sobre a vida de Paulo, não falte a escola bíblica dominical, porque é nela que você aprende as coisas de Deus, você se estrutura e nada vai te derrubar, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Quero te convidar você a não faltar nenhum domingo. Trazendo o resumo dessa lição que nós estudamos, quantas lições preciosas aprendemos nessa lição sobre Israel, sobre a benignidade, sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo. A primeira lição nós aprendemos sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. E o textuário diz assim: e não podiam ter-se em pé por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, verso 11. Na nossa segunda lição, nós aprendemos sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. E o textuário diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, verso 21. A terceira lição, nós aprendemos sobre Acabe e o profeta Elias. E o textuário diz: então saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. A nossa quarta lição, nós aprendemos sobre Elias e os profetas Azerá e Baal. E o textuário disse: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. A nossa quinta lição, nós aprendemos sobre o reinado de Acasias. E o textuário disse: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos de número 7, verso 9. A nossa sexta lição, nós aprendemos sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E o textuário diz: e sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo de número 2, verso de número 9. A nossa sétima lição, nós aprendemos sobre o ministério de Eliseu. E o textuário disse assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por eles? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis, capítulo 3, verso 11. A nossa oitava lição, nós aprendemos sobre Naamã é curado da lepra. E o textual disse assim, olha: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 14. A nossa nona lição, nós aprendemos sobre o reinado de Ezequias.
ou melhor, o reinado de Joás. O reinado de Joás. E o textual disse assim, olha, não te desampares a benignidade e a fidelidade. Ata a teu pescoço. Aleluia. Escreve-as na tábua do teu coração, pois acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios, capítulo 3, verso 3 e 4. A nossa 10ª lição. Paramos agora de falar sobre o reinado, sobre os reinos do norte, que é a última lição de número 10. A lição de número 10 falou sobre o cativeiro de Israel, reino do norte. E o textual disse assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e as ligará. Oséias capítulo 6, verso de número 1. Pronto. Paramos agora na lição de número 10, de falar sobre o reino de Israel. Agora a lição de número 11, 12 e 13 estará tratando da situação dos reinos de Judá, que é da tribo de louvor, tribo de Judá, da tribo de Davi. E aqui nós vamos entender que veio o rei Ezequias, o reinado de Ezequias, a lição de número 11. E o textual diz o seguinte, no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve um seu semelhante, nem antes os que foram, nem os que foram antes dele. Segundo as Reis, capítulo de número 18, verso de número 5. A nossa 12ª lição, também tratando dos reis de Judá, estudamos sobre o reinado de Josias. Que reinado abençoado! E o texto áureo disse assim, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã o leu. Segundo as Reis, capítulo 22, verso de número 8. Olha que lição interessante. Através do encontro do livro da lei, ele fez um renovo, ele fez uma renovação, ele jogou por terra todos os ídolos, todos os postes ídolos, ele foi renovado, a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém. Foi uma bênção, foi uma transformação geral. A lição falou que não houve um outro rei na face da terra que se converteu de uma maneira total e plena igual a Josias. Josias, ele ficou com tanto assim, com tanto temor e tremor diante de Deus, que ele não concordava, ele via as pessoas, os mortos que eram idólatras, aqueles que morreram na idolatria, ele desenterrava e queimava, virava pó os seus ossos, porque ele queria de uma vez por todas exterminar toda a idolatria de dentro de Israel, de dentro de Judá. Todas as adorações a ídolos, a Zera, a Baal, os postes ídolos, os reis. Josias, ele destruiu aqueles postes que eram de adoração desde a época de Salomão, desde a época de Jeroboão, de Inri, de Acabe. Ele veio destruindo todo aquele peso que vinha carregando, aquelas divindades pagãs. Josias, ele fez uma reforma tão grande dentro de Judá. Só que Josias morre. E quando Josias morre, 4 reis reinam no seu lugar. Depois que Josias morre, mais 4 reis reinam. Joaquim, Joacás, Zedequias e Nabucodonosor, que toma Judá como cativeiro. E nós vamos entender que Josias, ele fez algo esplêndido, algo lindo diante de Deus. Ele fez uma reforma no templo. O sacerdote Ilquias, porque Josias, quando ele tomou posse no poder, ele tinha 8 anos de idade. Ele, a partir de 10 anos após, com 18 anos, ele começa a buscar ao Senhor. Mas esse buscar ao Senhor não é ir na igreja, orar, jejuar, não.
Esse buscar o Senhor é estudar, é se aprofundar, é buscar os seus conceitos. Eu acredito que Josias ele estava querendo saber como que foi o reinado do meu bisavô, que era Ezequias. Olha, foi um reinado abençoado. Mas e depois que morreu Ezequias, o que que aconteceu? Olha, entrou um rei lá que era filho de Ezequias, que levou o povo à idolatria, igual estava Jeroboão lá no reinado de Israel. Depois entrou um outro rei, meu Deus do céu, e agora é eu que estou no poder. Ah não, eu vou seguir os mesmos conselhos do meu bisavô. Eu vou seguir o conselho do meu bisavô. Josias ele tinha tudo para seguir o conselho do pai dele. Mas não, ele falou, eu vou seguir o conselho do meu bisavô Ezequias. Eu vou seguir os conselhos dos deuses de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Salomão. E ele começou a buscar conhecimento, a buscar a fonte e procurar saber quem era o Deus de Davi, quem era o Deus do seu bisavô, como que aconteceu, como que eram os reinados deles, quando Salomão estava no poder, quando Davi estava no poder, quando Ezequias estava no poder e quando o ímpio estava governando. E ele começou a fazer uma comparação. E ele fala, olha, vale a pena servir a Deus. E ele fala bem assim, olha, do mesmo jeito que Davi queria construir o templo, e Deus não permitiu, assim apoiando que o seu filho Salomão fizesse. E agora também, do mesmo jeito que Ezequias, ele reconstruiu o templo, fez a Páscoa, fez uma renovação, fez um renovo na cidade. Eu também vou fazer isso. Mas quando ele olha para o templo estava em ruína. E ele chama Ilquias e Safã e dá ordem. Vai lá, faz um levantamento, escolhe homens, carpinteiros, pedreiro. Vamos fazer uma reforma nisso aqui. E a Bíblia diz que quando eles estavam começando a fazer a reforma, eles encontram o livro da lei. E esse livro da lei é a palavra do Senhor. Uns falam que é o livro de Deuteronômio, porque Deuteronômio ele é o resumo do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Outros falam que é um rolo com 5 livros. Mas o que me interessa é que é a lei, é a palavra do Senhor. E o mais importante, dentro do templo. Como está a sua vida? Será que você não tem perdido a palavra do Senhor dentro do templo? Dentro da sua casa? Como tem sido o valor que você tem dado para a palavra de Deus? É através da palavra que vem a renovação, é através da palavra que há uma restauração. Josias, quando ele viu aquelas palavras, provavelmente ele leu ali no livro da lei, provavelmente em Deuteronômio capítulo 28, que fala das bênçãos e da maldição. E aí você observa que ele fez o quê? Ele se condoeu, seu coração se entristeceu, ele ficou condoído. Ele manda agora ir atrás de quem? De uma confirmação. Manda ir orar ao Senhor, manda procurar do Senhor uma resposta. E aí ele envia mensageiros à casa de uma profeta chamada Uda, uma mulher usada por Deus. Deus usa de uma forma tremenda essa mulher. E Deus, usando essa mulher através da sua boca, fala assim, olha, fala para Josias que o que vai acontecer. Que eu estou irado com esse povo. A idolatria tem tomado conta. A minha ira já está sobejando. Só que ele não vai ver. Eu vou descansar ele antes. Eu vou recolher ele antes. Olha só, a benignidade de Deus. Deus já estava caminhando para levar o povo para cativo. Deus levantou muitos profetas. Deus levantou muitos sacerdotes. Deus levantou juízes. Deus levantou os seus arautos para avisarem. Mas o povo não estava nem aí. E aí quando ele consulta essa profeta, que essa profeta fala para Josias a situação, e fala assim, Josias, o que você leu naquele livro que foi achado no templo, vai acontecer, porque é verdade. O que está escrito na lei, o que está escrito no livro da vida, o que está escrito na palavra do Senhor, é verdade. Não adianta o homem querer mudar a palavra para favorecer o seu ego, para se engrandecer, para se facilitar, para se favorecer. Não adianta. A palavra ela é viva. E aqui nesse momento ele fala, olha, vai acontecer o cativeiro, Judá vai ser levado ao cativeiro, mas você não vai ser, você não vai ver. Só Josias, por que você não vai ver? Sabe por quê? Porque eu vi na hora que você leu o livro da lei, você se condoeu, você se constrangeu, você rasgou as suas vestes, você se humilhou. Olha só, a profeta revelando tudo que Josias tinha feito lá na sua casa.
Ela não estava lá na casa de Josias, mas Deus traz a revelação quentinha para ela naquele momento e fala para os mensageiros, vai lá e fala com ele que eu vi a sua humilhação. Deus, ele sabe o que nós estamos fazendo. Deus, ele vê o jeito que nós estamos, como que nós estamos fazendo com a tua palavra. O valor que nós temos dado ao livro da lei. Josias, ele deu um valor tão grande aqui ao livro da lei, que ele fala bem assim, olha, eu vou juntar todo o povo. Eu vou juntar todo o povo para ler o que está escrito. E quando ele começa a ler o livro da lei, veio ser o que? Um renovo, uma transformação total naquele povo, naquela circuncidade. Você vai observar que Josias, a Bíblia diz que não teve um outro rei que se converteu igual a ele. Ele desenterrava aquelas pessoas que eram enterradas como idólatras, ídolos, que eram idólatros mesmo. Ele desenterrava e queimava os seus ossos. Virava pó os ossos daquelas pessoas, porque ele queria fazer uma limpeza geral em toda aquela cidade. Feitiçaria, bruxaria, macumbaria, tudo que prestava, tudo que não prestava, tudo que contaminava. Ele fez uma limpeza geral. Talvez é isso que eu estou precisando de fazer na minha vida. Você está precisando de fazer isso na sua vida. Tirar tudo aquilo que impede, tudo aquilo que não agrada a Deus. É importante quando você observa a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos traz um renovo. É somente através da palavra. É a palavra de Deus que ela esmiuça a penha. E qual é o valor que você tem dado para a palavra? Salmos de números 19, verso de número 7, eu estava observando que o salmista Davi fala que a lei do Senhor é perfeita e alumia os olhos. Os preceitos do Senhor são retos. Os juízos do Senhor são justos e juntamente puro. E ali ele começa a trazer uma lista falando sobre os preceitos, sobre os mandamentos, sobre as leis, sobre os juízos. E agora ele fala no final que são mais doces do que o mel. E o seu valor, meu Deus, é muito lindo. Será que eu tenho dado valor à palavra? Será que você tem dado valor à palavra? Porque é somente através da palavra que quebranta esse coração duro, esse coração de pedra, ele transforma um coração de carne. É somente ouvindo a palavra de Deus que o Espírito Santo vai convencer aquele camarada do pecado, da justiça e do juízo. Que lição linda. Glórias a Deus, aleluias. A lição de número 13, que é a lição que nós estudemos hoje, encerrando essa lição, eu aconselho você, guarde essa lição. Foi uma lição triste, uma lição pesada, uma lição de castigo, uma lição de escravidão. Porque quando nós pecamos, quando nós damos as costas para a lei de Deus, quando nós não damos crédito à palavra de Deus, viramos escravos do vício, do pecado, da iniquidade que nos rodeia a cada momento. Você vê que Josias, na lição passada, ele fez uma reforma porque ele observou a lei. E quando você... Foi só Josias morrer. Foi só Josias morrer. Os 4 últimos reis que entraram, por último foi Zedequias, os 4 últimos reis, a Bíblia diz que eles fizeram coisas má, perversa, diante de Deus. Observa que pouco tempo do reinado de Josias até Zedequias, o povo descambou para um outro lado. Enquanto estava um líder, servo do Senhor, um chefe de Estado, um rei, um governante, servo do Senhor, as coisas fluíam. Mas quando pendeu para a idolatria, pendeu para outros caminhos, porque há caminhos que o homem parece ser bom, mas não é, o seu fim é trágico. A 13ª lição que nós estudamos hoje vai falar sobre o cativeiro de Judá. Começamos bem, começamos numa lição maravilhosa. A primeira lição falando sobre o reinado de Salomão, o apogeu, a glória, a construção do templo, a ministração, os sacerdotes não aguentando ficar de pé por causa da glória do Senhor que invadiu aquele ambiente. Agora nós encerramos essa lição, 13ª lição, no cativeiro. Como que está a sua vida? Será que você não está no cativeiro das drogas, da prostituição, da bebida, do vício, do jogo? Será que esse cativeiro, esse que está te cativando, está te martelando na sua mente, não está faltando você observar a palavra, não? Quando te leva a você ser preso. Eu acho interessante o Salmo de número 137 e o Salmo de número 126. Ali conta a história de quando eles estavam no cativeiro e quando eles estavam saindo do cativeiro. Quando eles estavam no cativeiro, fala bem assim: canta para nós um hino de louvor ao Senhor. Eu não tenho prazer. Penduraram as nossas harpas. Não temos força. Não temos graça de louvar ao Senhor.
estamos frios, estamos acabados, estamos desamparados. Mas o Salmo de número 126 diz o seguinte: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, aleluia, estávamos com o sorriso aberto, e o povo olhava para nós e falava assim: grandes coisas fez o Senhor por vocês. E eles gritavam: grandes coisas fez o Senhor por nós, aleluia. E por isso nós estamos alegres, aleluia. Quando você sai do cativeiro do pecado, quando você sai do cativeiro das drogas, da prostituição, quando você se volta, se torna para o caminho do Senhor, você tem um sorriso verdadeiro. A alegria brota de dentro da sua alma. Aí a lição fala sobre o cativeiro de Judá, e o textuário diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram de seus profetas, até que o furor do Senhor, Deus está virado, ó, o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo as Crônicas, capítulo 36, verso 16, ou 38 e 18. Deixa eu confirmar aqui. 36, 16. Zombaram, desprezaram e escarneceram. Será que não é isso que nós estamos sofrendo hoje? Escárnio, zombaria, desprezo, por causa que levou algum cativo, porque algum líder foi levado cativo, porque você foi levado cativo, porque nós estamos no cativeiro. Mas há uma palavra de esperança para nós nesta manhã. Jeremias, ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque nós somos bons, porque nós somos ruins, não. É porque as misericórdias deles não têm fim. Novas são a cada manhã. Não se renova, não. Novas são a cada manhã. As misericórdias do Senhor de ontem é diferente de hoje para mim. O que o Senhor fez para mim ontem vai ser diferente de hoje. Aleluias. O povo foi levado cativo. Porque no meio do povo de Deus, tinha. Jeremias fala isso com muita propriedade no livro de Lamentações. Porque no meio do povo de Deus, o pecado estava aflorando. Deus tinha levantado Jeremias, Deus tinha levantado Ezequias, Deus tinha levantado Elias, Deus tinha levantado Eliseu, Deus tinha levantado Amós, Deus tinha levantado Ageu, Deus tinha levantado os profetas menores, Deus tinha levantado vários homens, avisando do cativeiro. Não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos avisando, Jesus vai voltar, as profecias estão se cumprindo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Deus já castigou, Deus está falando, Deus está dando um tempo, Deus está mostrando a sua longanimidade. Mas isso é até que o furor do Senhor não suba, porque quando chegar no limite, o povo zombava, o povo desprezava, o povo escarneciam, até que o furor do Senhor, a indignação do Senhor. Ou você acha que Deus está satisfeito de ver o mundo do jeito que está? Você como ser humano, você já está indignado. Agora você imagina Deus, vendo a obra-prima dele, a criação dele partindo para o mundo, partindo para as ideologias malignas, desfazendo aquilo que ele fez, a glória que ele fez. Ao invés de ele ser glorificado, eles estão glorificando objetos, madeiras, ferro, pedra, pau, idolatrias, idolatrando. Aquilo que é verdade está sendo distorcido como uma mentira. Aquilo que é mentira está sendo transformado em verdade. Aquilo que era verdadeiro agora é falso, que é falso é verdadeiro. Há uma inversão de valores muito grande. E Deus está falando: eu não mudo. Está decretado a sentença. Eu escolho os meus. Aleluias. Tem muitos que estão indo para o cativeiro, mas a palavra está sendo pregada. Eu separei alguns pontos interessantes aqui, porque no meio do povo de Deus, do povo de Judá, da tribo de Judá, Deus castigou, avisando isso pelo profeta Jeremias,
E o profeta Jeremias, ele destacou aqui algumas degradações moral e espiritual que estavam embutidas naquele povo. Aqui tem, olha, adultério e prostituição no meio do povo de Deus. Que tristeza. Não se entristece por isso também não, porque no meio do joio há o trigo. Vai ter escândalo? Vai ter. Sempre teve. Vai acontecer? Sempre vai acontecer. Mas a Bíblia diz, ai daqueles, aquele que vier o escândalo. Ai daquele. Ó, adulteraram em casas de meretrizes e se ajuntaram em bandos, como garanhões, bem fartos. Correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher de seu companheiro. Está dentro da igreja, mas está com o olho em outra. Está dentro da igreja, mas está de olho... Meu Deus. Isso aqui é o adultério e prostituição. Será que isso tem no nosso meio? Deus está falando, Ele vai cobrar. Jeremias 25, versos 7 e 8. O ateísmo prático, o que é isso? Negaram ao Senhor dizendo, não é Ele. Meu Deus, Deus está falando, Deus está fazendo um milagre. Deus está usando os profetas. E as pessoas com ateísmo, totalmente ateu, totalmente dando as costas, zombando, falando que nada, isso não é Deus não. Verso de número 12. Ó, abandono da palavra. Até os profetas não passaram de vento, porque a palavra não está com eles. Não tinham autoridade na palavra. Não conferiam a palavra pelo que o profeta falava. Verso de número 13. Outro ponto aqui, a violência, a sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes, quer dizer, confiava na sua própria força, confiava no seu curso, confiava na sua estrutura. Outro ponto aqui, ó, a idolatria. Isso, gente, no meio do povo de Deus, tá? Eu não estou falando lá fora não, que lá fora já está lá fora mesmo. Eu estou falando no meio da tribo de Judá, do povo separado de Deus. Olha que tristeza. Idolatria, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, deixando de adorar a Deus para adorar Mamon, Baal, Azera, para adorar ídolos, para adorar o futebol, para adorar a televisão, a internet, para se idolatrar com homens. Idolatria. E você sabe o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que você coloca que você não consegue viver sem isso. Você não consegue viver sem Deus. O resto você dá um jeito. Outro ponto aqui, olha. Falta de discernimento espiritual. Ó povo insensatos e sem entendimento, que tendes os olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouves, dentre os mesmos diante desta tal rebeldia e perversidade, a arrogância e o arrependimento e o caminho da restauração. Perversidade, rebeldia, arrogância e impiedade, tudo ali no meio do povo de Deus. E Deus está falando, eu vou levar vocês cativo. Eu vou mostrar vocês, eu vou chamar uma nação ímpia para castigar vocês. E Deus usa quem? Nabucodonosor. E Nabucodonosor devasta, destrói Jerusalém, destrói o templo, vira uma desolação. O povo de Israel acabou-se, destruiu tudo. Porque Deus usou o ímpio para castigar. Mas Deus ama o seu povo. Deus falou bem assim, eles vão ficar cativos 70 anos. E depois eu vou restaurar eles. Eu vou transformar eles. E é uma promessa sobre a vida do povo judeu. Deus mesmo nos castigando, Ele mostra a sua benignidade. Ele mostra o seu poder. E o que eu quero chamar a atenção nisso, que essa lição, Deus ele não pegou o povo de surpresa. Deus mandou avisar. Deus avisou. Deus aconselhou. Só que o povo zombaram. Não tem quando você prega a palavra, o camarada vira as costas para você, às vezes faz assim, ó, meneia a cabeça, não dá crédito. Desprezaram a mensagem de Deus. Quando você menospreza a palavra, você está menosprezando a Deus. Desprezaram as palavras do profeta, escarneceram, abusaram, riram.
até que o furor do Senhor, Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o seu esforço em transmitir a palavra, em buscar almas para o reino dele. E o povo está escarnecendo, está abusando, está rindo. Mas vai vir o dia de prestação da conta. Quero dizer para você que Deus falou profundamente nessa lição. Começamos bem e terminamos no cativeiro. Mas Deus tira aquele que está no cativeiro. E agora Ele vai separar o povo dele. Através dos medos e persas, pelo governo do rei Ciro, Deus fala bem assim: olha, pega esta leva e leva lá para Judá. Vai construir o templo. Aleluias. Aleluias. O meu povo que estava disperso, agora vai se tornar uma grande nação. E o povo estava disperso. Estava disperso. Bastou isso que no ano de 1948 Deus usa Osvaldo Aranha, um brasileiro. Meu Deus, aleluia. Judá não existia no mapa. Judá, Israel tinha acabado. Porque Nabucodonosor, Senaqueribe invadiu o reino do norte, Israel. E Nabucodonosor, o reino do sul. Esses dois reis fizeram uma desolação na tribo de Israel. Eles estavam misturados, estavam todos bagunçados. Não se via falar em Israel como nação. No ano de 1948, Deus usa um brasileiro chamado Osvaldo Aranha. Lá nas Organizações das Nações Unidas, na ONU, fizeram a eleição para proclamar Israel como uma nação. E ali eu vejo a mão de Deus se cumprindo as profecias de Deus. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus usa o rei Ciro, dos medos e persas, para que mande o povo voltar para a sua cidade. Nem todos voltaram. Mas eu também vejo Deus agora, no ano de 1948, há 70 e poucos anos atrás, numa reunião lá na ONU, 3-3, estava empatado, para declarar Israel como uma nação. Pegaram a voto de um ministro, Osvaldo Aranha, brasileiro. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Esse camarada volta a favor de Israel sendo uma nação. Quem é Israel hoje? A nação mais nova do mundo. E olha o poderio bélico que ela tem. Olha a inveja que as outras nações têm de Israel. Por causa do melhor petróleo. Por causa da maior tecnologia. Por causa do crescimento. Por causa da inteligência dos homens. Deus tem um projeto em Israel. E a palavra de Deus se cumpriu mais uma vez diante dos nossos olhos. Essa lição ela vem nos falar que quando nós deixamos a lei do Senhor de lado, nos tornamos cativos do pecado. O cativeiro de Judá foi sobre o comando do rei Nabucodonosor. E nós se tornamos cativos quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor. Quando nós deixamos de observar a lei do Senhor. Nos tornamos cativos do vício, das drogas, da prostituição, de tudo aquilo que não provém do Senhor. É esta a palavra do Senhor para nós nesta lição. Quero te dar um conselho. Guarde a sua lição. Guarde. Isso aqui vai te servir muito como um manual para você lembrar que o povo de Deus começou bem, terminou mal, mas há uma promessa de restauração. Aleluias. Você pode ter sido algo pior, mas Deus tem algo melhor para você. Se você chegou até aqui é porque Deus tem algo melhor na sua vida. Olha para trás, quantos passos você já passou? Quantos já morreram? E você está aqui hoje? Deus tem um projeto na sua vida. Então não perca tempo. Saia desse cativeiro. Saia desse mundo das drogas. Aproveita enquanto você é vivo. Aproveita enquanto você é vivo, porque enquanto há vida, há esperança. Porque depois que morre, só tem duas eternidades. Uma com Deus e uma com Satanás. Se você fez o que é certo, andou nos caminhos do Senhor, temeu, tremeu e obedeceu a palavra do Senhor, você tem uma recompensa. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 10 e 11, diz que
Palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele nós viveremos. Se sofrermos com Ele nós reinaremos. Se formos infiel, Deus é fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. E se nós o negarmos, Ele também nos negará. E quantas das vezes nós negamos a Cristo, né? Nos nossos atos, nas nossas ações? Quantas das vezes nós negamos de dar uma palavra, de lermos um versículo, de rejeitar uma oportunidade? A oportunidade que você tem hoje, que eu tenho hoje, é de irmos na igreja, aceitar a Jesus como Salvador e estudar a palavra. E fazermos a obra do Senhor. A oportunidade que nós temos é essa. Então aproveite a sua oportunidade. Esse é o convite que eu faço para você nessa noite. Não olhe a sua estatura, sua pobreza, sua riqueza, o seu grau de conhecimento. Não. A sabedoria está na palavra do Senhor. Conhecimento você busca lá fora. Mas sabedoria só Ele que dá. Amém? Quero te fazer um convite. Não falte hoje o culto da sua igreja. Convide o seu vizinho. Se você quiser vir aqui na minha congregação onde eu estou reunindo, é Rua Teixeiras, número 51, aqui em Nova Carapina 1. Estaremos lá hoje num culto abençoado, encerramento de uma festividade. Você é o nosso convidado. E que saia desse cativeiro. Saia desse mundo das drogas. Tenha força. Tire força da fraqueza. Tira força da onde não tem. Mas vem para a casa do Senhor. Porque é o melhor lugar, é o melhor caminho. Essa lição vem falar para nós que o Senhor está no comando. Ainda que aos nossos olhos pareça estar tudo perdido. Mas o Senhor está no comando. E um dia Ele vai julgar as nações. Toda injustiça. Todos os reis. Todos os reinos se dobrarão diante do nosso Senhor. Amém? Eu quero agradecer ao nosso irmão Marcos e à irmã Luciana Braga, Marcos da Luciana, eita benção aqui de Nova Carapina, o Luiz Alves, que está também nos assistindo, benção pura, irmão Luiz, Deus abençoa, o irmão Moisés, abraço irmão Moisés, Deus abençoa a sua vida, aí em Valadares, Goiabal, né? A minha prima, Neuzi Nascimento, eita benção, dá um abração aí pro José Reis, pra tia Maria, o Souza, aí do Muriaé, Deus abençoa você, a sua vida, glórias a Deus. Eu quero mandar um abraço a todos que estão assistindo, aqueles que ainda irão assistir, né, mais para frente. E pedir para você, ore pela minha vida, compartilhe esse vídeo, busque a Deus em oração, que Deus tem algo melhor para nossas vidas. Amém? Quero mandar também um abração especial aqui, inclusive eu falei que ia mandar esse abraço para ele, o motorista da Rodorrei, seu Antônio Lima Duarte. Um abração para você, seu Antônio, a sua família, que Deus trabalhe na sua vida de uma forma especial, que um dia eu possa ver o Senhor cantando, louvando, engrandecendo esse Deus que é soberano sobre os céus, a terra e o mar. Amém? Quero agradecer a todos, fique na paz do Senhor, não falte a Escola Bíblica Dominical, domingo que vem temos lições novas aí, e domingo que vem, se for da vontade de Deus, estaremos ali em Cidade Continental para a glória do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.